Bom dia, pessoal. Nesta 13ª aula, vou falar um pouquinho sobre os efeitos de colocar uma carga na saída do amplificador e também influência da resistência interna da fonte de pequeno sinal, ok? Então, essa carga, né, é chamado de RL, colocada na saída do amplificador. E RS seria a resistência, né, em série com a fonte de pequeno sinal. Então, até agora foi analisado os circuitos amplificadores sem carga, a vazio, né, onde a carga, podemos dizer, é infinito, certo? Mas quando a gente adiciona uma carga, né, RL, uma resistência, né, por exemplo, 10K, 100K, esse ganho de tensão, né, o ganho de tensão, ela é menor em relação ao ganho a vazio, certo? Então, essa explicação está no Boyle Study, se vocês pegam esse tópico, né, que fala efeito de RL e RS, né? Então vocês vão encontrar essa explicação, ok? E também tem a influência, né, da resistência RS. Aqui temos, por exemplo, né, o ganho de tensão, né, relacionando o sinal de saída, né, tensão de saída com esse BS, né? BS seria um sinal incluindo a resistência RS, ok? Nessa situação também o ganho é menor, tá? O ganho de tensão, né, é menor, ok? Aqui temos exemplos, né, da influência dessa carga, né, RL em princípio, tá? Nessa transparência aparece o resistor RL ligado na saída, tá? O que tínhamos analisado, né, nos circuitos anteriores é esse primeiro circuito, tá? Esse primeiro circuito não tem carga, né? A carga RL seria infinito, tá? Já esse segundo circuito, né, ele apresenta uma carga RL, tá? Uma carguinha RL, né? Não existe amplificador sem carga, né? Sempre tem carga, tá? Por exemplo, o alto-falante, né, é uma impedância que fica ligado justamente aqui na saída. Então, deve ser ponderado, né, a influência dessa carga RL no ganho de tensão, né? E nesse último circuito nós temos o RS, né, envolvido, o resistor RS. Aqui temos a fonte BS, né? Fonte BS, tá? E aqui temos o RS, tá? Então o circuito já tem a carga RL, né? Tá? Então nós vamos ver como se determina, né, esses ganhos de tensão, tanto com carga RL, né, como incluindo essa resistência RS, tá bom? Aqui temos o análise, né, em cima desse circuito de pequeno sinal, ok? Então, nesse circuito de pequeno sinal foi incluído, né, essa carga RL, tá? Carga RL. E temos aqui na entrada, né, a fonte BS, certo? BS com a resistência RS. Então, em princípio, vai ser determinado o ganho de tensão, né, relacionando V0 com a tensão BI, né, desconsiderando essa resistência RS, ok? A análise é praticamente similar, né, aquilo que a gente já chegamos a fazer na aula 12ª, tá? Então aqui, né, a resistência, olhando, né, entre os terminais de saída, a impedância, né,
vai ser dada pelos três resistores, RL, RC e R0, né? Então, tem o paralelo, né? Esse RL linha que é indicado, né? É o paralelo de R0, RC, RL, tá? Normalmente R0, nesse exemplo, né, é considerado um valor bastante elevado, né? Muito elevado, muito grande. Então prevalece a resistência menor, né? Por isso que aqui aparece, né? Simplesmente RC em paralelo com RL, tá? Então a tensão V0, né? Vai ser devido a essa corrente, né? Essa corrente IB, beta vezes IB, né? Ela circula por essa resistência equivalente, né? Por essa resistência equivalente. Aí a polaridade positiva fica nesse potencial do GND, tá? Por isso que aparece um sinal, tá? Sinal sim negativo, né? Beta vezes IB vezes RL linha, tá? Aí substituindo, né, o valor de RL linha, então nós temos essa equação, tá? A cosente IB, né, essa cosente IB que aparece de pequeno sinal, né, ela é igual a BI, né, essa tensão, né, relacionado com beta vezes RE, né, que essa tensão fica em cima dos terminais, né, do beta RE, então essa cosente I de base, né, pequeno sinal, é simplesmente essa relação. Então, a partir dessas duas equações, né, determina-se o ganho, tá? O ganho, esse ganho que aparece aqui, né? Ela resulta da combinação dessas duas equações, tá? A impedância de entrada, né? Impedância de entrada não muda, tá? Vai ser o paralelo, né? Dessa resistência RB com beta BCRE, tá? Impedância de entrada. Agora, vamos ver a influência do RS, né? RS. Esse ganho aqui seria incluindo a resistência RS, né? Então, esse ganho seria V0, né? V0 dividido, né, pela tensão BS, tá? BS, tá? Aqui, essa é a primeira equação que estou indicando, né? Ela é determinada a partir do divisor de tensão, né? Ou seja, essa tensão BI, né, vai ser igual a BS, certo? Aí a impedância de entrada, né, impedância de entrada, dividido, né, pela soma, certo? Dessa impedância com RS. Só lembrar a teoria de divisor de tensão, ok? Então, daí determina-se, né, BI, BS, tá? BI, BS, certo? Então, ela é igual à impedância de entrada, né, relacionado ou dividido, né, pela impedância de entrada mais RS, tá? Então, o ganho de tensão, né, incluindo o RS, que é dado, né, por B0 BS, né, vai ser igual a simplesmente o ganho, né, o ganho incluindo carga, certo? Esse ganho anterior, tá? Vezes, né, a impedância de entrada dividido, né, pela impedância de entrada mais RS, tá? Então tem a influência, né, desse RS no ganho, tá? Então esse ganho A com subíndice VL, né, é o ganho incluindo a carga, né, o ganho determinado anteriormente, tá? Então a compreensão não é tão complicado, tá? Aqui nós temos o circuito, né? O circuito de polarização por divisor de tensão, tá? Né? Aqui o amplificador, certo? Tendo, né, a carga RL, aqui temos a fonte BS, né, RS, tá? Então, toda a análise é similar a essa análise anterior, né? Aquela para
o circuito configuração, aqui vamos voltar, né? Ele é configuração, não, estou fazendo errado aqui. Configuração, emissor comum, né? Com polarização fixa, certo? Okay? Então toda a análise é similar, não tem nenhuma complicação, ok? Bom, na verdade aqui aparece, né, a análise desse circuito, certo? Aquele circuito com divisor de tensão, né? Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a determinação do ganho de corrente, tá? Ganho de corrente. Se vocês vão observar, né, os circuitos analisados nos slides anteriores, aquela aula, né, 12ª, não aparece ganho de corrente, né? Então, essa corrente, né, I0 aparece quando tem carga, tá? Quando tem carga ligada, né, na saída do amplificador, o RL, né? Então, tem circulação dessa corrente, né, I0, tá? Então, temos I0, né? Temos a corrente de entrada I sub I. Então, ganho de corrente, né, a relação de I0 com I sub I, né? Que temos a impedância de saída, impedância de entrada, tensão de saída, né? Então, pela definição, né, de ganho de corrente, ele é definido, né, a relação entre a corrente de saída e a corrente de entrada, né? Agora, a corrente I sub I é simplesmente, né, BI relacionado, né, ou dividido com a impedância de entrada, ok? Essa corrente I sub I vai ser, né, essa tensão, né, dividido pela impedância, né? E a corrente I0, né, vai ser igual a menos, né, porque essa corrente, segundo essa convenção, né, o sentido da corrente, ela vai circular por baixo, né, e sobe para cima, tá? Então, a polaridade positiva, né, está embaixo. Essa convenção que foi adotada aqui, né, então vai ser contrária, por isso que aparece um sinal negativo, tá? Então vai ser V0, né, tensão V0 dividido pela carga RL, tá? Então, relacionando, né, ou substituindo essas duas equações nessa primeira, tá? Então chega a ser nessa equação, tá? Nessa equação, menos, né, V0 sobre VI vezes ZI sobre RL, tá? Então aqui aparece uma relação de tensões, né? Saída e entrada. Então aqui aparece o ganho de tensão. Então esse ganho de corrente, né, incluindo carga, ela pode ser expressada, né, em função do ganho de tensão, né, vezes a impedância de entrada, né, dividido pela resistência RL, tá? Então esse deve ser o procedimento, né, para determinar o ganho de corrente, ok? Aqui essa transparência explica um pouco sobre sistemas em cascata, tá? Quando vários amplificadores são cascateados, né? Tá? Normalmente os amplificadores os comerciais, né? Aqueles amplificadores usados comercialmente, eles têm um pré-amplificador e um amplificador, né? Certo? Um circuito pré-amplificador para aumentar o sinal, né? De alguns milivolts, certo? Nos sabores, né? O que estou falando neste momento, por exemplo, né? Ela é transformada em tensão, certo? Tem transdutores especiais para fazer isso, né? Então, esse sinalzinho de tensão é só milivolts, né? 5, 3 milivolts. Então, esse sinal deve ser amplificado a valores bem mais elevados, né? Na ordem de 2, 3 volts, certo? E daí ainda amplificado, né? Certo? Então, pode ter
vários circuitos amplificadores em cascata, né? Aqui foi neste exemplo, né? Está cascateando 4 estágios, né? Certo? Então aqui indica, né, que o ganho total é dado pelo produto, né, dos ganhos de cada estágio, tá? Ganho do primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, e assim vai, né? E aqui temos o ganho de corrente, né? Corrente total, tá? Aqui indica, né? Menos AVT, né? Que seria o ganho de tensão total. A impedância de entrada, né? A impedância de entrada relacionado com ou dividido pela resistência RL, tá? Então, essa noção que nos dá quando, né, são cascateados vários circuitos amplificadores, ok? Aqui temos um sistema em cascata, né? Um sisteminha em cascata. Nós temos o pré-amplificador, tá? E temos outro circuito, né? Amplificador, tá? Um pré-amplificador e um amplificador aqui, tá? Então, se vocês observam, né, na entrada, esse sinalzinho de entrada são 25 microvolts, tá? 25 microvolts. Então, pode ter alguma aplicação, né, que a gente queira amplificar esse sinal. Não necessariamente para tratarmos de som, né? Pode ser qualquer outro sinalzinho, né? Sinal, por exemplo, de um tremor de terra, né? Algum outro tipo de sinal pode ser amplificado, tá? Então, aqui, fazendo a análise, né? Aqui nas transparências, na próxima aparece. Aqui tem algumas considerações, né? Eu tirei esse material do Boylestad. Se vocês têm alguma dúvida, né? Podem procurar esse tópico, né? Sistemas em cascata, do Boylestad, né? Da última edição. Se não me equivoco, acho que é a 11ª edição, né? 8ª edição, não sei. Aqui indica, né? Calcule o ganho de tensão, né? Sem carga e a tensão de saída dos amplificadores transistorizados, né? Com acoplamento RC. Tá? E a segunda questão, calcule o ganho global de tensão de saída, né? Se uma carga RL de 4,7, né, kΩ é aplicado no segundo estágio, né? E compare os resultados com aqueles obtidos no item A, no item anterior, né? E aí pede no C, calcula a impedância de entrada, né, do primeiro estágio e impedância de saída do segundo estágio. Tá? Então aqui o livro, né, indica, né, segundo a análise de polarização CC, resulta que para cada transistor, né, existem esses valores, tá? Aqui já proporciona, né, valores de tensão de base, tensão no terminal emissor, tensão no terminal coletor, corrente de emissor, né, corrente de emissor, certo? 4,1 mA, né? Então, a partir do conhecimento dessa corrente, né, por exemplo, IE, nós podemos determinar facilmente o RE, tá? O RE, né, que era BT dividido pelo IE, né, certo? Então, 26 mV dividido por essa corrente, né, dá 6,34 ohms, tá? A carga, né, no segundo estágio certo? É dado simplesmente, né, a impedância de entrada, né, é dado pelo paralelismo, né, do resistor R1, R2 com beta BCRE. Acho que está se referindo, vou voltar aqui, né, aqui temos R1, R2, né, certo? E aí entra aquele beta BCRE, né, que corresponde ao modelo do TBJ, né, Q1, tá?
Então, o ganho de tensão, né, do primeiro estágio, o ganho de tensão do primeiro estágio vai ser igual, né, ao paralelismo, né, dos resistores RC, RU, né, em paralelo com essa combinação, né, aqui temos um resistor equivalente, né, R1 paralelo com R2, paralelo com beta BCD, né, e em paralelo com RC, né, dividido pela resistência RE, tá? Aqui tem um sinalzinho negativo. Tá? Então, esse ganho de tensão dá menos 104, tá? Menos 104. Para o segundo estágio, né, sem carga, o ganho é simplesmente, né, igual a menos RC sobre RE, tá? Esse valor dá menos 347, certo? Seria volt, né? Tá? O ganho é tensão dividido por tensão, né? Normalmente tem livro que expressa as unidades em volt, tá? Mas aqui, às vezes, não precisa colocar unidade. Aqui aparece o ganho global, né? O ganho global, então, seria o produto dos ganhos, né? O ganho do primeiro estágio vezes o ganho do segundo estágio, né? Então, esse ganho dá bastante alto, tá? Quase 36 mil, né? O ganho global, tá? Então, tendo aquele pequeno sinal de, acho que era 25 micro, né? Volts, certo? Qual é a tensão de saída, né? Certo? Então, aqui nós temos, substituindo, né, o ganho global vezes, né, 25 microvolts, né? Então, dá quase 1 volt. Aqui dá 902,5 milivolts, né? Então, de 25 microvolts, né? Está amplificando para quase 1 volt, ok? Aqui tem a resposta, né, para a segunda questão, tá? Aqui seria incluindo, né, aquela resistência de carga, né, de 4,7 kΩ, tá? Então, o ganho, né, o ganho de tensão, né, incluindo a carga, né, vai ser esse valor de 24 mil, né, de 24 mil mais ou menos, tá? Então, colocando carga, né, o ganho sempre é menor, né? O livro explica isso, tá? Por exemplo, né, incluindo uma carga, né, nesse valor de 4,7 kΩ, a tensão de saída, né, fica 615. Lembram, sem carga, né, o valor era quase 1 volt, né? Então, o ganho fica menor, tá? E aqui no C, né, é determinada a impedância de entrada, tá? Impedância de entrada. Sim, impedância de entrada é simplesmente, né, o paralelismo, né, dos resistores R1, R2 com beta RE, né? Esse beta RE ela vem do modelo, né? Modelo de pequeno sinal do TBJ, ok? Então essa impedância de entrada dá esse valor de 0,94K, aproximadamente 1K, né? 1K. Enquanto a impedância de saída, né, é dado simplesmente pelo valor da resistência RC, né, que dá 2,2 kΩ, ok? Bom, normalmente na prática utiliza-se bastante essa configuração, tá? Essa configuração chama-se de Darlington. Darlington foi um cientista, né, americano que já faleceu em 1997, né? Ele faleceu. Então ele propôs, né, essa combinação de dois transistores bipolares, né? Tá? Então, normalmente esse transistor bipolar Q2 ele apresenta uma capacidade corrente bem maior, né, em relação ao transistor Q1, tá? Então, esse transistor Q1, né, ele proporciona, né, a corrente de base para o transistor Q2. Tá? Quando foi lançado
os transistores bipolares de potência. Na época, em 1980, 90, né, tinha sido lançado para o mercado transistores bipolares de 500 amperes, né, 300 amperes. Então, nesses transistores, né, a corrente de base era muito elevado, tá? Então, o circuito de controle, né, tinha que fornecer correntes de 20, 30 amperes, né, para que o transistor TBJ trabalhe na saturação. Então, para facilitar, né, então esse cientista aí adicionou um transistor bipolar, né, um transistor bipolar. Então, esse transistor bipolar forneceria, por exemplo, 20 ou 30 amperes, né, para esse transistor de 500 amperes, tá? E aqui a corrente de controle, né, corrente de controle seria bem menor, né, 1 ampere ou 2 amperes, né, para controlar esse transistor Q1. Então, essa configuração ainda permanece, né, tem aplicações que mostram essa maneira de ligar. E tem também integrados, né, nessa configuração Darlington, tá? O ganho, né, global, né, é dado pelo ganho de cada transistor, tá? Beta 1, né, do primeiro transistor, e beta 2 do segundo transistor, né? Então, se vocês enxergam em alguma aplicação essa configuração, então lembre-se da configuração, que trata-se da configuração Darlington, ok? Bom, é isso, pessoal. Aí eu vou fazer um complemento, né, aos 3 circuitos de polarização que já enviei para vocês. Vou fazer análise de pequeno sinal em cima desses 3, né, circuitos, que a maneira de colocar como exemplo, né, como exemplo e aplicação, tá? Então, isso aí devo estar fazendo na aula, vai corresponder à aula 14ª, né, tá? Então, qualquer dúvida, né, me escrevam por e-mail, eu vou sempre fazer um esforço para responder a vocês, tá? Obrigado aí pela atenção.